Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite, no livro de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34, que tem como título: cada um deve levar a sua própria cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui. Louvado seja Deus, a palavra de Deus nesta noite. Deixe-se assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que Jesus ele traz um ensinamento para o meu e para o teu coração, acerca de cada um de nós tomar a sua cruz e seguir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja nesta noite, o título que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa oportunidade é acerca de prioridades. A nossa vida ela é feita de prioridades. Não existe falta de tempo. O que existe na verdade é falta de prioridade. Tudo aquilo que nós priorizamos em nossa vida, certamente nós faremos dentro do nosso tempo. O problema é que muitas e muitas vezes nós vamos deixando para trás. O problema é que muitas e muitas vezes, por não ser prioridade em nossa vida, nós estamos deixando sempre para o amanhã. Mas Jesus ele nos chama para o hoje. Ele tem pressa na sua obra. Ele tem pressa, aleluia, na proclamação do seu Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, nós sabemos que prioridade é a condição do que é primeiro em tempo, em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Possibilidade legal de passar à frente dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Uma preferência, louvado seja o nome do Senhor. Uma primazia. É essa a definição de prioridade. Portanto, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela precisa ter o seu lugar de primazia na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é que devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na minha e na tua vida. Portanto, o reino de Deus, a proclamação do Evangelho, aleluia, é aquilo que nós devemos buscar primeiro. Obedecer a Deus é aquilo que deve estar como primordial em nossa vida, está com, aleluia, prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes aquilo que era para ser prioridade na tua vida, você tem deixado em segundo plano. Aquilo que era para ser prioridade na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, você tem colocado como o último da fila. Vai para a igreja quando dá certo, ora quando dá certo, prega quando dá certo, adora quando dá certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o chamado de Deus para a minha e para a tua vida é que colocamos Deus como prioridade em nossas vidas, Deus sendo o ponto principal para que eu e você possamos viver em Cristo. O problema é que muitas e muitas vezes os nossos afazeres, o nosso dia a dia, nós vamos deixando para trás, aleluia, exatamente aquilo que tinha que vir primeiro em nossas vidas. Mas quando nós deixamos, aleluia,
coisa tomar o lugar de Deus, quando somos dominados por alguma coisa que não seja as coisas de Deus, nós nos tornamos escravos daquilo a qual nos domina. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Deus te convida nesta noite para colocar a Deus como prioridade em tua vida, colocar a obra de Deus como prioridade em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Chamar para si a responsabilidade da proclamação do Evangelho, chamar para você a responsabilidade de fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para fazermos a obra de Deus, há algumas coisas que nós precisamos, aleluia, também colocar como prioridade. Não como a primeira prioridade, mas nós podemos ter alguns pontos priores em nossa vida, que nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vamos, aleluia, dar mais importância, dar uma ênfase maior para essas prioridades. Nós podemos ter mais de uma prioridade. O que não podemos é colocar nenhuma prioridade à frente de Deus, à frente da obra do Senhor. E nesse ponto da mensagem eu quero te dizer que o segundo ponto importante para que eu e você coloquem como prioridade em nossas vidas é a tua família. A tua família é a segunda prioridade, aleluia, a prioridade de quem quer servir a Deus. Portanto, meus irmãos, nós devemos priorizar, aleluia, momentos com nossa família, priorizar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, viver em paz com a nossa família, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender a priorizar uns aos outros, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Louvado seja Deus. E depois da família existe outro ponto que deve ser como prioridade em nossa vida, acerca do trabalho. O trabalho também tem que ser prioridade na vida de um homem, porque é o trabalho que dignifica o homem, é o trabalho que nos dá a dignidade, aleluia, de comprar e pagar, é o trabalho que nos dá a dignidade, aleluia, de pagar as nossas contas em dias, é o trabalho que nos dá a dignidade, aleluia, de honrarmos a Deus, aleluia, quando honramos o nosso próprio nome, quando honramos o nosso próprio compromisso, quando honramos, aleluia, a nossa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém deposita em nós a sua confiança, portanto, meus irmãos, existe esse tripé, aleluia, que deve ser prioridade na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E além dessas prioridades, nós devemos também priorizar o nosso convívio social. Priorizar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ter uma boa convivência, dar um bom exemplo para as pessoas em nossa volta. Agora, uma vez construída esta base, louvado seja o nome do Senhor, esta base, aleluia, estando completa, louvado seja o nome do Senhor, nós devemos priorizar a missão, louvado seja o nome do Senhor, devemos priorizar a proclamação do Evangelho. Eu não estou dizendo que para você proclamar o Evangelho, aleluia, para você ser um arauto de Deus na terra, você tenha que ter, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essas qualidades que foram faladas anteriormente, em relação à família. Sabe por quê? Porque Paulo é o exemplo de um homem, aleluia, que era solteiro e servia a Cristo. Jesus é o exemplo de um homem que era solteiro, aleluia, e servia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisamos achar que para servirmos a Deus nós precisamos ter primeiro uma família. Louvado seja o nome do Senhor. A prioridade tem que ser a obra de Deus, mas um homem casado, aleluia, ele deve colocar também a sua família, louvado seja o nome do Senhor, no meio de suas prioridades. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um homem chamado Paulo, a qual nós falamos agora há pouco tempo o seu nome.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava tão focado, estava tão comprometido com a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que por meio de comunicações da época, na época as comunicações eram por meio de cartas. Paulo escreve várias cartas, e são essas cartas que nos formam, aleluia, boa parte do Novo Testamento, que traz ensinamento para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: precisamos colocar, aleluia, missões em primeiro lugar. Missões, aleluia, ela deve estar na oração. A missão, ela deve estar, aleluia, na oferta. A missão, ela deve estar naquele que vai, naquele que prega, naquele que faz. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia existem muitos meios de comunicações pelos quais nós podemos fazer missões. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos fazer missões por meio de rádios, por meio de jornais. Devemos fazer missões por meio de TV, por meio das mídias sociais. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque há muitas e muitas pessoas que estão padecendo, que estão morrendo, aleluia, porque a própria palavra diz: o povo padece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento tem levado muitas pessoas a padecer, tem levado muitas pessoas, aleluia, a uma condenação eterna, a uma vida de sofrimento eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu e você, nós temos que chamar para nós a responsabilidade da evangelização, chamar para nós a responsabilidade de orar por aqueles que evangelizam, ajudar, aleluia, aqueles que vão, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. E como eu estava falando deste homem chamado Paulo, usando os seus meios de comunicações na época, Paulo, ele sempre viajava de um lugar para o outro, fazendo missões. Louvado seja o nome do Senhor, proclamando o Evangelho, falando do amor de Deus, falando desta maravilhosa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa: muitas e muitas pessoas têm deixado a oportunidade de evangelizar passar. Quando eu digo tem deixado a oportunidade de evangelizar passar, louvado seja o nome do Senhor, eu estou te dizendo que muitas e muitas vezes você poderia estar fazendo um programa de rádio e não está, poderia estar fazendo um programa de TV e não está, poderia estar fazendo, aleluia, trabalhando um canal no YouTube, na internet, não sei, em outras mídias sociais, mas você não está, você está descansando. Enquanto você está descansando, vidas estão perecendo, vidas estão morrendo. Louvado seja o nome do Senhor, sem conhecer a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, ninguém vai a Ele se o Pai não trouxer. E a maneira que Deus tem de levar Jesus até as pessoas é por meio de mim, é por meio de você, é por meio dos meios de comunicações. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem chamado Paulo, um homem disposto a fazer missão. Paulo é impossível falar de missões sem falar deste homem chamado Paulo. Um homem que anteriormente era perseguidor do povo de Deus, perseguidor dos cristãos, mas quando teve o encontro com Cristo, ele teve a sua vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que ele se empenhou na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a ponto de dar a sua própria vida pelo Evangelho. Nós sabemos que Paulo estava em Cesareia, e chega um profeta com o nome Ágabo, e ele toma um cinto, aleluia, amarra os seus pés, amarra as suas mãos e diz: o dono deste cinto, se for para Jerusalém, ele vai ser amarrado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e vai ser morto lá em Jerusalém. Ágabo estava guiado pelo Espírito Santo, ele não estava amaldiçoando a vida de Paulo, não, ele só estava avisando, aleluia, o que Paulo ia enfrentar. E a palavra de Deus nós vamos entender, aleluia, se nós ler, aleluia, em Atos 20, 21, a igreja começa a clamar, começa a pedir para que Paulo não vá, para que Paulo possa salvar a sua própria vida.
E Paulo vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Ei, porque vocês entristecem o meu coração. Eu estou preparado, louvado seja o nome do Senhor, não apenas para ser preso, mas para morrer pelo Evangelho. Muitas e muitas vezes você deixa de pregar o Evangelho por causa da timidez, com medo dos seus erros de português. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, como foi lido nesta noite: aquele que se envergonhar de Cristo, Cristo certamente vai se envergonhar de você. A sua timidez, a sua vergonha não pode ser prioridade. A prioridade é a proclamação do Evangelho. Não importa a tua limitação, não importa a tua dificuldade, não existe desculpa para não fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é feita por mim, a obra de Deus é feita por você. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos se colocar como responsáveis. Devemos chamar para nós essa responsabilidade. E Paulo, ele disposto a dar a sua própria vida. Ele adverte aquele povo acerca de futuros líderes que até mentiriam para enganar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer lá em Atos, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo, ele começa a pregar da meia-noite, a pregação não para, e vai falar acerca de um homem que caiu do janelão, caiu, morreu, Paulo ressuscitou aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pregou até o dia amanhecer. Deixa eu te dizer uma coisa: o sermão não está escrito, louvado seja o nome do Senhor, mas nós sabemos deste feito. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem disposto a fazer a obra de Deus, um homem disposto, aleluia, a proclamar o Evangelho de Cristo na terra. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, homens dispostos a doar a sua própria vida, homem disposto a colocar Deus como prioridade, homem disposto, aleluia, a priorizar a palavra de Deus, sem importar com os açoites, sem importar com prisões, sem importar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se às vezes corre até risco de vida, por amor do Evangelho. E a palavra de Deus vai dizer que Paulo, ele sobe para Jerusalém, como foi profetizado. Lá ele é preso pelo povo judeu, se entrega, aleluia, para estrangeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não estava preocupado em salvar a sua própria vida, porque, como foi lido nesta noite, aquele que tentar salvar a sua própria vida perderá, mas aquele que der a sua vida por amor de Cristo salvar a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a priorizar missões, comece a colocar missões nas suas orações, comece a ajudar aqueles que são missionários. Muitas e muitas vezes você, ao invés de ajudar, você prefere criticar. Muitas e muitas vezes, ao invés de você também usar, aleluia, os meios de comunicações para fazer a obra de Deus, para ministrar o Evangelho, você prefere criticar, falar mal de quem está falando, de quem está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Existem N motivos. Existe timidez, existe aqueles que são invejosos, aqueles que são incapazes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não tem coragem de fazer, ora por quem está fazendo. Você não tem coragem de ir, ajude aquele que está indo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Coloque a palavra de Deus como prioridade em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a palavra de Deus como prioridade em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava disposto a doar a sua própria vida.
E agora eu quero falar de um profeta chamado Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu a Jonas uma missão de ir para Nínive pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como Nínive, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era um povo que era inimigo do povo judeu, era o maior domínio daquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas, sabendo que se ele pregasse, aquele povo vinha se arrepender, iria se converter e Deus havia de perdoar. Ao invés de pegar o navio para lá, ele começa a desviar o caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando somos escolhidos, quando Deus tem um desígnio, quando Ele tem um propósito na minha e na tua vida, se precisar, Ele interfere no nosso livre-árbitro. Sabe por quê? Porque o seu projeto é maior, o seu projeto é mais importante. Louvado seja o nome do Senhor. Jonas não queria o arrependimento daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor, de maneira que quando Deus resolveu não castigar aquele povo, Jonas entra em uma depressão, e ele mesmo diz que o motivo pelo qual ele não queria ir para lá é porque sabia que o povo ia se arrepender e Deus havia de liberar perdão. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus quiser abençoar os teus inimigos, aleluia, o que você tem a ver com isso? Comece a se alegrar com a vitória dos teus amigos, comece a se alegrar com a vitória dos teus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nada nem ninguém pode parar o projeto de Deus, nada nem ninguém pode parar o evangelista. Nada nem ninguém pode parar um homem que coloca a palavra de Deus como prioridade em sua vida. Não importa as críticas, não importa o que irão falar, comece a fazer. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus vai fazer grandes coisas por meio da tua vida. Nós só precisamos de estar disposto a ir, nós só precisamos estar disposto a fazer, porque quando nós damos um passo, Deus certamente Ele vem em nossa direção. Jonas é o único profeta que não se alegra com a convenção do povo. Jonas é o único evangelista que não se alegra, aleluia, com a convenção daquele povo. E até estudar o contexto em que Jonas vivia, o meu jeito de pregar sobre Jonas era diferente. Eu já ouvi muitas pregações sobre Jonas diferentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós estudamos o contexto, quando nós sabemos, aleluia, que aquele povo era inimigo do povo de Israel, nós vamos entender perfeitamente o que estava acontecendo. Talvez se fosse você no lugar de Jonas, tomaria a mesma decisão. Talvez se fosse você no lugar de Jonas, diria: não, eu não vou pregar para os meus inimigos, não. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus mandou pregar para os inimigos, vai. Se Deus mandou pregar para os perseguidores, vai e prega, porque Ele se responsabiliza, a salvação é dele, o projeto é dele. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vemos, aleluia, na igreja atual são prioridades diferentes. Se nós olhar para a vida de Cristo, Ele saía pregando de aldeia em aldeia. Se nós olhar para a vida de Paulo, Paulo pregava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, montava uma igreja aqui, outra ali, mas ele não se sentia dono da igreja, não se sentia, aleluia, como proprietário das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor, mas se colocava como servo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja mudou. Como Paulo profetizou, existem muitos homens mentindo, aleluia, para tentar aprisionar o povo em um determinado ministério, para tentar aprisionar o povo em uma determinada denominação. Está escrito na palavra de Deus, o que aconteceria depois da morte de Paulo. Eu não estou pregando algo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa:
As igrejas de hoje em dia não é uma crítica destrutiva, mas é uma crítica construtiva. Muitos e muitos estão preocupados em construir mais um templo. Muitos estão preocupados em apenas abrir mais uma igreja para arrecadar mais dízimo, para arrecadar mais ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos estão querendo, aleluia, trancar as ovelhas dentro do curral. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui trazer uma crítica construtiva. Louvado seja o nome do Senhor. Eu participei de grandes igrejas. Quando eu vi um púlpito com 100 homens sentados em cima de um púlpito, eu imaginava, isso certamente é um prejuízo para a obra de Deus. Existem púlpitos aí formados com 10, 15, 20, 30 pastores, até mesmo com 100 pastores em cima de um altar. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é prejuízo para o reino, é prejuízo para a obra de Deus. Nós precisamos proclamar o Evangelho, precisamos evangelizar, precisamos se espalhar pela terra. Louvado seja o nome do Senhor em corpo, aleluia, por meio das mídias sociais, por meio de rádios, TV, não importa, nós precisamos proclamar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. A nossa prioridade não deve ser mais uma cadeira, trocar as cadeiras da igreja. A nossa prioridade, não estou dizendo que não deva trocar, mas eu estou dizendo que a prioridade não deve ser essa. A prioridade não deve ser mais um culto novo. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou dizendo, aleluia, que não deva ter um culto novo e bonito na igreja, mas eu estou dizendo que a nossa prioridade tem que ser o reino, a nossa prioridade tem que ser o evangelismo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia nós vivemos em um contexto de divisão, aleluia, onde, louvado seja o nome do Senhor, as igrejas estão divididas. E deixa eu te dizer uma coisa, louvado seja o nome do Senhor, se fosse bem distribuído, louvado seja o nome do Senhor, se cada um de nós entendêssemos a importância do evangelismo, certamente, louvado seja o nome do Senhor. Jesus aí, louvado seja o nome do Senhor, já estava muito mais bem divulgado, a obra de Deus já estava mais bem proclamada. Louvado seja o nome do Senhor, porque enquanto ficamos disputando espaço entre nós mesmos, almas estão morrendo, almas estão perecendo sem conhecer o Evangelho. Todos os dias almas estão clamando, estão passando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por provações, sendo escravizada pelo inimigo. Às vezes só falta uma palavra, às vezes falta uma oração, às vezes falta uma pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ir, podemos enviar a nossa voz, nós podemos ir, nós podemos, aleluia, ofertar, podemos, louvado seja o nome do Senhor, orar, louvado seja o nome do Senhor, mas nós precisamos se colocar à disposição e colocar o evangelismo como prioridade na obra de Deus. O evangelismo tem que ser a prioridade na obra do Senhor. Somos todos soldados do mesmo exército. E deixa eu te dizer uma coisa, o soldado do mesmo exército, ele não pode atirar contra os seus próprios companheiros. Nós não estamos em guerra, nós não podemos ficar, aleluia, brigando entre nós mesmos, atirando contra nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pastores, aleluia, que se entristecem quando uma nova igreja é aberta. Existem pastores, aleluia, que se entristecem, louvado seja o nome do Senhor, quando vê a igreja do outro lotada, mas não se preocupa com os bares, não se preocupa com as boates, não se preocupa com os moradores de rua. Deixa eu te dizer uma coisa, a minha preocupação não é apenas em pregar dentro de uma igreja, nós temos que pregar pelas praças, pelas esquinas, nós temos que pregar em casas de recuperação, temos que pregar, louvado seja o nome do Senhor, falar do amor de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, porque vidas estão perecendo. Essa é uma crítica construtiva. Precisamos rever os nossos conceitos em relação a missões.
Almas estão perecendo, estão morrendo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos, louvado seja o nome do Senhor, ficar disputando espaço entre nós. Sabe por quê? É o que rega, outro é o que planta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem dá o crescimento é Deus. Aquele que planta não é nada, aquele que rega também não é nada, mas Deus é que dá o crescimento, e é Ele quem é tudo na minha e na tua vida. Semeia, planta, rega, e cuida, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu e você, nós não somos nada. Quem plantou não é nada, quem regou não é nada, mas o Deus que deu crescimento, Ele é que é tudo. Comece a olhar para o sofrimento de almas. Existem muitas almas gemendo, existem muitas almas clamando, perecendo, talvez precisando de uma palavra, precisando de um ombro amigo, precisando de uma oração, precisando de uma evangelização. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. E às vezes existem pessoas, aleluia, que tem medo, aleluia, de evangelizar por meio de mídias sociais, rádios e jornais, porque pensam que vai ganhar almas para outros ministérios. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não estamos ganhando alma para a placa de igreja, não. Nós estamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, evangelizando almas. Louvado seja o nome do Senhor, para povoar o céu. Nós estamos evangelizando para saquear o inferno e povoar o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos evangelizando para ganhar almas para a placa de igreja, para ganhar mais um dizimista, ganhar mais um ofertante. O que importa é que o evangelho seja proclamado. O que importa é que o evangelho seja divulgado nos quatro cantos da terra. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a tua voz, deixa Deus te usar. Coloque a mão no arado, comece a fazer você também a sua parte, ao invés de ficar criticando, ao invés de ficar apontando, dizendo lá está querendo aparecer. Não, ninguém está querendo aparecer. O que nós queremos são almas para o reino do Senhor. O que nós queremos é almas convertidas, para que o nome do Senhor seja glorificado nos céus e na terra. Nesse ponto da mensagem, louvado seja o nome do Senhor, eu estou falando de almas que gemem. Eu quero trazer aqui um breve testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E na verdade é um testemunho duplo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando eu era novo convertido na fé, aleluia, cheio do primeiro amor, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho vergonha de contar esse testemunho, porque Deus tem suas formas de trabalhar, tem suas formas de ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fazia parte de um ministério, louvado seja o nome do Senhor. Eu conversando com um determinado homem, louvado seja o nome do Senhor, ele me pediu: me leva na sua igreja, eu preciso ir à igreja, mas eu não tenho forças. Vai lá em casa, passa lá, me pega, me leva para a igreja, porque se você for me buscar, eu vou. Eu, novo convertido, eu não estava entendendo nada. Louvado seja Deus, fui para casa, louvado seja o nome do Senhor. Eu, naquele primeiro amor, a igreja que eu congregava não tinha culto. Naquele dia eu falei: eu não vou ficar sem congregar, eu vou em outra igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Existem muitas igrejas que não gostam que a ovelha vá em outra alma. Aleluia. Existem muitas igrejas que não gostam que a alma vá em outra igreja, em outra denominação. Deixa eu te dizer uma coisa: a alma é de Cristo, foi Jesus quem morreu por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha plantado, talvez você tenha regado, mas quem está dando o crescimento é Deus, e Deus é quem vai dar o crescimento aonde Ele quiser, dentro do propósito que Ele quiser, para que o nome dEle seja glorificado.
E eu me arrumei, estou indo para a igreja. Não tinha culto na minha igreja, eu saía caçando uma igreja. Dava partida no carro e saía subindo e descendo, procurando uma igreja para congregar, procurando uma igreja para adorar o nome santo do Senhor. Porque para mim nunca teve essa de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foi Cristo quem morreu pela minha vida, foi Ele quem morreu pela tua vida. Portanto não somos de Paulo nem de Apolo, nós somos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse no testemunho, lá estou eu indo para a igreja. E eu indo para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Deus foi tocando no meu coração: entra aqui, entra aqui, entra aqui. E eu entrei na rua desse rapaz que havia me pedido para levar ele para a igreja. Deus falou no meu coração: para o carro, chama ele para ir para a igreja. Eu dei uma maneirada na velocidade do carro, resolvi acelerar mais um pouquinho. Eu falei: que negócio é esse? Eu estou ficando louco. Vou parar, chegar, chamar o cara para ir na igreja. Nem está preparado, nem está combinado. A minha timidez não deixou ir até ele, eu fiquei tímido. E Deus falou de novo no meu coração: para o carro, chama ele para ir para a igreja. E eu, como um covarde, eu falei: eu não vou levar ele hoje porque eu estou indo em uma igreja diferente. Se eu tivesse indo na minha igreja, eu ia parar e ia chamar ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem sabe ele se convertia e era mais uma alma para adorar a Deus juntamente conosco. Mas eu pensei: eu estou indo em outra igreja, vou deixar para levar ele outro dia na igreja a qual eu congrego. Meus irmãos, foi o pior erro da minha vida. E eu acelerei o carro e Deus falou no meu coração: volta, convida ele para ir para a igreja. Eu falei, eu novo convertido, eu falei: eu acho que eu estou ficando louco. Para o carro, acelera o carro. Para o carro, acelera o carro. Novo na fé, eu falei: eu estou ficando louco. Aí eu orei, eu falei: Deus, acho que eu estou ficando louco. Esse negócio de ser crente está mexendo muito comigo. Eu fiquei ali entre a cruz e a espada, convida, não convida, vai, não vai. Eu resolvi tocar a minha caminhada, fui para a igreja, congreguei, adorei o nome santo do Senhor. Quando foi no dia seguinte, eu fiquei sabendo que ele morreu de um acidente. Aí então eu entendi que era Deus que estava falando comigo. Aí então eu entendi que o dia era aquele, a oportunidade era aquela. E eu fui orar para Deus: Deus, não deixa que o sangue deste homem caia sobre mim. Porque eu sou novo convertido, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem suas maneiras de trabalhar. Quando Deus tocar no teu coração para fazer alguma coisa, faça. Quando Deus tocar no teu coração para evangelizar, evangelize. Quando Deus tocar no teu coração para orar, ore. Louvado seja o nome do Senhor. E no meio desse testemunho, aleluia, eu quero falar rapidamente, aleluia. Um dia eu estava navegando na internet, em uma plataforma, e apareceu na minha feiura uma pessoa desesperada, chorando, pedindo: alguém ore por mim. Alguém ore por mim. Eu preciso de uma oração. Não tem ninguém para orar por mim. Não tem uma oração. Aleluia. Eu orei por aquela vida. E eu falei: eu preciso fazer a obra de Deus na internet. Tem muitos homens de Deus fazendo, eu não sou um pioneiro e nem queria ser, porque essa honra não é minha. Mas eu senti que havia uma necessidade
de mais proclamação, havia uma necessidade de mais orações. Louvado seja o nome do Senhor. E eu procurei, aleluia, aquele perfil para cima, para baixo, nunca mais a encontrei. Talvez esse perfil nem exista. Eu não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que eu nunca mais encontrei, nunca mais eu vi aquela face. Mas eu tenho orado. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes tem pessoa pensando em suicídio. Às vezes tem pessoas que estão prestes a desistir da vida, estão prestes a se entregar, e precisa de uma palavra, precisa de uma oração, precisa de um louvor. Deixa Deus usar a tua vida. Não se preocupa com teus erros de português, não se preocupa com o teu palavreado maldizido, não. Vai adorando, vai glorificando, vai dizendo que Jesus é bom, e a obra quem faz é Ele que aperfeiçoa. Almas estão morrendo, almas estão perecendo. E você sabe qual é o valor de uma alma? Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Portanto, nós não podemos se apresentar diante de Deus tendo as mãos vazias. Nós precisamos, aleluia, chegar lá no céu e ter pelo menos uma alma para apresentar. Talvez, aleluia, nós nem sabemos aonde estão as almas que nós plantamos, que nós semeamos, mas Deus sabe. Talvez naquele grande dia você possa chegar lá e ter uma multidão de almas e Deus dizer: foi por meio de você que ela conheceu o Evangelho, foi por meio de você que ela conheceu, aleluia, o meu filho amado. E grande será o teu galardão, grande será a tua recompensa. A palavra de Deus diz que aquele que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. Aquele que não dá fruto, o Pai corta e lança no fogo. Portanto, eu e você, nós não fomos chamados para ficar esquentando o banco da igreja. Para mim é um prejuízo eu ficar dentro de uma igreja na qual tem 200 pregadores, apenas como ouvinte da palavra de Deus, enquanto vidas estão morrendo, enquanto vidas estão perecendo. Para mim não é uma questão de exposição, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de ganharmos almas para Deus. Portanto, faça você também a obra de Deus, ao invés de criticar aquele que faz. Ore por aqueles que fazem, oferte na vida daqueles que fazem. E grande vai ser o teu galardão. Sabe por quê? Porque o soldado, ele não vence uma guerra sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós precisamos trabalhar em equipe. Um é o que semeia, outro é o que rega, outro é o que colhe. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é quem dá o crescimento. Mas o importante é que você tenha tido participação, ainda que por meio de oração, de oferta, ainda que por meio da sua ministração, do seu louvor. Não enterre os teus talentos, deixa Deus te usar na terra. Porque vidas estão morrendo, vidas estão perecendo, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. Uma certa feita, para encerrar essa mensagem, eu quero falar de Jesus. João chegou para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fala: Senhor, havia alguns homens ali expulsando demônios em teu nome, nós o proibimos. Aí Jesus disse: não os proibais, porque aquele que não é contra nós é por
por nós. Deixa eu te dizer uma coisa: ministérios não estão lutando contra outros ministérios. Nós estamos todos em um só propósito, em um só objetivo, que é ganhar alma para o reino. Todo ciúme, o ciúme é vaidade. O ciúme atrapalha o crescimento da obra de Deus. Portanto, não deixe o ciúme, aleluia, atrapalhar a tua caminhada. Eu aprendi muito cedo que, independente do ministério que eu ia naquele dia, eu deveria ter ouvido a voz do meu Senhor. E depois desse dia, Deus me colocou um desejo de evangelizar. O desejo de proclamar o seu evangelho, para que outras vidas não se percam. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Às vezes nós não entendemos o que Deus está falando, o que está fazendo. Tudo é um aprendizado para as nossas vidas. Eu só sei que eu não quero chegar de mãos vazias diante de Deus. Eu não quero chegar de mãos vazias. Eu não quero ser cortado porque não dei fruto. Priorize o Evangelho de Cristo em tua vida. Priorize o ganhar almas em tua vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Somos imitadores de Cristo. E Jesus, ele nos ensina em Marcos 9:38 a seguir, que quem não é contra nós é por nós. Somos soldados de um só exército. Somos servos de um único Deus. Vem cá, que eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando para que Deus possa colocar o desejo de evangelismo em seu coração. Não espere, aleluia, perder alguém para entender, aleluia, perder alguma alma para entender o desejo de fazer a missão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se estou certo ou se estou errado, mas eu acho que uma igreja não pode estar com o seu altar repleto de pastores que ficam 30, 40 dias sem ter uma oportunidade, sem ter a oportunidade de falar do amor de Deus, e vidas morrendo lá fora. Não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. Receba em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, os evangelistas da Tua obra em Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós apresentamos aqueles que têm programas de rádio, em TV, jornais, nas mídias sociais. Apresentamos em Tuas mãos aquele que ora, aquele que oferta. Senhor, para que a Tua obra possa continuar crescendo, Pai. Senhor, abre os olhos daquele que não tem o desejo de evangelismo em seu coração. Abre os olhos daquele que ainda não entendeu o valor de uma alma. Guarda, Senhor, e guia. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos ajuda, Senhor, a priorizar a Tua obra, a priorizar almas para o Teu reino, Pai. Senhor, em nome de Jesus, conceda sabedoria a cada vida alcançada por meio desta oração, por meio desta palavra, Pai. Senhor, é isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Oramos também, Senhor, pelos missionários que estão em linhas de frente, aqueles que estão correndo riscos de vida, mas que mesmo assim têm dado as suas vidas por amor ao Evangelho. Toma-os em Tuas mãos, guarde, guia e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.